Dá uma pista para aquele advogado que hoje está querendo fazer um cálculo do mínimo existencial do seu cliente, né? Onde é que ele encontra os elementos que constituem esse mínimo existencial e como é que tem sido esse trabalho que você está desenvolvendo para a gente ter um parâmetro efetivo, um pouquinho mais sólido, para que instrumentalize a defesa do consumidor, porque é isso que você falou, qualquer juiz em qualquer parte do Brasil vai poder aplicar, mas como? Né? Então, quais seriam os parâmetros para a identificação desse mínimo existencial? Bom, Renato, como eu dizia, o mínimo existencial não definido em legislação, né? Porque a Lei 14.181 ela foi muito clara ao trazer a ideia do mínimo existencial, que seria, né, que será regulado em legislação posterior. E aí, nós, diante da legislação, nós já precisamos implementá-la, nós já precisamos, e você pede aqui uma fala técnica para os advogados que nos escutam, né, que nos assistem, a instrumentalização das petições iniciais. Como é que eu defino esse mínimo existencial? E aí eu vou trazer aqui uma opinião que é muito pessoal. Eu tenho entendido que o mínimo existencial ele não pode ser diferente, Renato, da definição de vulnerabilidade. Né? E aí, veja que eu vou entrar numa seara um tanto quanto ampla. Porque desde que nós trabalhamos com o direito do consumidor e muito antes de tudo isso, o que é vulnerabilidade? Tá? E eu, recentemente, agora na minha tese de doutorado, eu me arrisquei a redefinir ou a revisitar o conceito de vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade, nós temos, sempre repetimos, que vulnerabilidade, como vem de vulnus, vulnerabilidade é fragilidade, né? Vulnerabilidade é onde nós temos ali o sujeito que vulnus é ferida, então é onde eu tenho o sujeito mais frágil, ou o sujeito enferidado, o sujeito adoecido. Tá? E quando eu tenho uma relação entre diferentes, é porque obviamente eu tenho um que é mais forte e esse mais fraco é o vulnerável. E aí nós vulnerável de sujeito mais frágil. E eu tenho pensado, e inclusive escrevi sobre isso, que o termo melhor de definir vulnerabilidade, Renato, não é a fragilidade. Porque frágil eu posso ser, mas uma mesa pode ser frágil, uma cadeira pode ser frágil, uma coisa pode ser frágil. Tá? O melhor termo para definir vulnerabilidade é sensibilidade. Tá? Porque o consumidor ele passa a ser sensível ao mercado. E ele sente essa sensibilidade. Então, vulnerabilidade, trocando fragilidade por sensibilidade, porque uma mesa ela não é sensível. Uma cadeira ela não é sensível. Ser sensível é uma condição humana. Tá? Então, a partir dessa perspectiva, vulnerabilidade, sendo uma condição humana, ela seria essa sensibilidade diante do mercado. E aí, a partir disso, o que é o mínimo existencial? Se vulnerabilidade é um conceito plurissignificativo, se vulnerabilidade é um conceito amplo, então, mínimo existencial também é um conceito plurissignificativo. Mínimo existencial também tem que levar em consideração a vulnerabilidade. Porque quando nós analisarmos o mínimo existencial de cada consumidor, eu não posso dizer, Renato, mesmo que eu ganhe mais ou menos do que você, que o nosso mínimo existencial parta daquilo que seja a nossa renda, daquilo que seja o nosso rendimento familiar, os nossos recursos. Né? Porque quando eu tenho um consumidor que tem uma internação domiciliar, por exemplo, esse consumidor ele vai ter um mínimo existencial, um cômputo do mínimo existencial que vai ser maior do que o outro. Tá? Então, de forma muito técnica, depois de fazer esses apontamentos, porque eu acho que o mínimo existencial tem que ser avaliado em caso a caso, tá?
Mas quando eu estiver diante de um caso, o que faz esse advogado? Ele organiza uma planilha, uma tabela, né? E lista o que aquela pessoa precisa para viver minimamente. Né? E aí ele vai listar gastos com alimentação, gastos com saúde. E aí veja, Renato, que quando a gente fala em saúde, entra numa seara muito sensível. Por isso que vulnerabilidade tem que estar associada à sensibilidade. Né? A gente tem escutado muito dizer que o consumidor, que nós não podemos mais tratar o consumidor de forma frágil, porque o consumidor de 1990 não é o mesmo consumidor de 2022. Evidentemente que não somos. Né? E quando se diz que o consumidor não tem mais tanta vulnerabilidade como tinha em 1990, as vulnerabilidades elas não são mais as mesmas, né? Porque nós temos um conhecimento maior, temos maiores informações, mas as vulnerabilidades são outras. Em 1990 nós não falávamos em vulnerabilidade tecnológica, nós não falávamos em vulnerabilidade digital, nós não falávamos em vulnerabilidade psíquica, em vulnerabilidade circunstancial. Tá? Circunstancial. Então, circunstancial, nós entramos numa seara que é a atualidade do direito consumidor. Né? Nós não podemos ficar presos ao que nós discutíamos. A lei ela não pode ser presa ao seu tempo. O Código de Defesa do Consumidor ele é de 1990, mas ele está em 2022. Tá?